Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja do Gama e dando continuidade, ao desfrute do livro o maravilhoso convite de Deus ao homem. A gente vai compartilhar com vocês aqui o último capítulo, cujo o título é Os Dois Sopros de Deus. O homem, ele foi criado em essência para ser como Deus é. Por essa razão que o homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para que, em essência, estivessem a mesma vida e a mesma natureza. Então, o homem ele foi criado para ter a vida de Deus e para ter a natureza de Deus. Por isso que ele foi criado à imagem e semelhança. É como nós vemos aqui em Gênesis 1, 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, Deus, ele criou o homem à sua imagem e semelhança para que, em vida e natureza, o homem fosse, em essência, o que Deus é. Podendo ter a sua vida e a sua natureza. Nós vimos que a intenção de Deus para fazer o homem à sua imagem e semelhança é para que ele dominasse, para que ele exercesse o governo e o domínio de Deus na terra, que fora recriada aqui, no contexto de Gênesis 1. Então, Deus pegou esse homem, ele criou o homem do pó da terra, e com esse boneco de barro, ele soprou nesse boneco de barro fôlego de vida. Aí, esse boneco de barro inanimado, que era apenas, só tinha um elemento, que era o elemento do pó da terra. Quando ele recebeu o sopro de vida de Deus, aí aconteceu algo. Então, esse boneco de barro, ele foi transformado em um ser vivente, uma alma vivente. É interessante, em Gênesis 2, capítulo 7, é descrito como o homem ele recebeu vida. Nós vimos no capítulo 1, versículo 27, que Deus criou a sua imagem e semelhança. Mas aqui, no capítulo 2, versículo 7, mostra detalhadamente como esse homem surgiu. Nós vimos que a criação toda ela surgiu por meio da palavra de Deus. Deus chamou a existência e as coisas vieram a existir. Ao contrário do homem. Deus ele pegou o pó da terra, moldou um boneco de barro e aí soprou nesse boneco de barro. Gênesis 2, 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então nós vemos aqui que com o sopro de Deus, aquele boneco que era inanimado, o homem ele foi formado e passou a ser uma alma vivente. Antes, aí nós vemos aqui que a criação de todo ser tem partido do homem. O corpo sendo representado aqui pelo boneco de barro, pelo pó da terra, de quem o homem foi formado. Com o sopro divino, nós vimos que o homem ele se tornou alma vivente. Então, uma alma, uma personalidade foi colocada no homem. O homem agora não é apenas um boneco de barro, agora ele é um ser que tem personalidade. E no mais interior foi criado o espírito humano. Para quê? Para que esse homem pudesse ter contato com Deus, para que ele pudesse ter comunhão com Deus e para que ele pudesse conter a Deus. Então, nós vimos aqui que o ser tripartido do homem foi criado a partir do sopro divino. E nós, toda a humanidade, ela é dependente do sopro divino. Porque por meio desse sopro divino é que esse boneco de barro teve vida. Porque ele era apenas um boneco de barro inanimado, sem personalidade, sem nada. Com o sopro divino, esse boneco de barro se transformou em um ser vivente.
Então, o sopro de Deus fez com que aquilo que era inanimado, que não tinha vida, recebesse vida e recebesse uma personalidade. O homem se tornou alma vivente. E nós somos dependentes desse sopro divino, porque se fosse de nós retirado tal sopro divino, nós sucumbiríamos, nós expiraríamos, nós morreríamos, nós deixaríamos de existir. É o que Jó, o livro de Jó, ele descreve o que aconteceria se Deus retirasse para ele o fôlego de vida, trouxesse de volta para ele o fôlego de vida. Jó, capítulo 34, versículo 14 e 15. Senhor Jesus. Se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria ao pó. Ele voltaria à condição inicial em Gênesis 1, Gênesis 2, 27. Ele era apenas um boneco moldado ao pó. O que dá vida para nós, o que dá vida para o homem é o sopro divino, é o Espírito divino. Se o Senhor retirasse isso de nós, nós morreríamos, toda a carne sucumbiria e nós voltaríamos ao pó. Mas graças ao Senhor que o Senhor ele não retirou o seu fôlego, não retirou o seu espírito. Senhor Jesus. E nós precisamos perceber que o corpo que nos foi dado através das mãos do Criador e o sopro divino que foi nos dado é para produzir algo celestial em nós. Nós somos feitos do pó da terra, o homem ele foi feito do pó da terra, mas ele contém algo divino dentro dele. Para que algo que não é terreno, que é celestial, possa ser formado em cada um de nós. O nosso espírito é para que algo celestial, algo divino seja formado em nós. E é por essa razão, amados, irmãos e amigos, que o nosso viver aqui na terra não pode ser arraigado às coisas dessa terra, porque elas vão acabar. Elas vão passar. A nossa verdadeira natureza, ela é celestial. O Senhor fez o homem do pó da terra apenas para que ele tivesse contato com a terra e por meio desse contato com a terra dominasse a terra e subjugasse essa terra para Deus. Mas a verdadeira essência desse homem é celestial. O que de fato ele é, o que de fato o homem é um ser espiritual. Ele não é apenas um ser físico, não é apenas um ser psicológico, mas ele é um ser espiritual por essência, porque nós recebemos de Deus o sopro divino e criou em nós um espírito humano. Senhor Jesus. E após a queda, o homem ele ficou preso às coisas terrenais. Ele ficou fascinado, vislumbrado e muitas vezes aprisionado pelas coisas terrenais. Mas nós precisamos perceber, irmãos, que há um mundo, há um ambiente espiritual, onde esse ambiente, ele é eterno. E como seres espirituais que somos, nós precisamos perceber que o que está aqui, o que é terreno, o que é visível aos olhos, essas coisas vão passar. Mas há um plano onde
Os nossos olhos carnais não conseguem vislumbrar, mas o nosso espírito humano consegue tocar. E é nesse ambiente que as coisas espirituais, celestiais, elas são eternas. É aí que vem, é aí que reside o verdadeiro valor. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Ou seja, após a queda, o homem trocou o eterno pelo temporário. Ele trocou as coisas celestiais pelas coisas terrenas. Mas o Senhor tem nos chamado, nos convidado a nos voltarmos a Ele, e voltarmos os nossos olhos para as coisas celestiais, para as coisas eternas, para esse plano eterno onde Deus reside. Senhor Jesus. E uma das consequências da queda do homem, que nós acabamos de falar, foi que o homem ele se tornou terrenal. Ele ficou aprisionado às coisas terrenais, aquelas que passam. Mas não existem só essa consequência. Existem outras consequências, mas eu queria falar pelo menos de 3 consequências que aconteceram com o homem. O homem, com a queda, ele teve seu espírito humano mortificado. O espírito humano que foi criado a partir do sopro de Deus, que permitia com que o homem tivesse contato com Deus, ouvisse a direção de Deus, a voz de Deus, ele foi mortificado. A alma, que nós vimos é a parte da nossa personalidade, a alma ela desenvolveu uma vida independente de Deus e contrária a Deus. Então a alma se tornou independente de Deus, se tornou a personificação de Satanás. E o corpo do homem tornou-se carne. Então o homem ficou aprisionado ao pecado por meio da carne. Então a queda fez com que esses 3 pontos aqui atingissem o homem. Ele teve o espírito, aquilo que ligava ele com Deus, mortificado, sem função. A alma que era para expressar a Deus, para que Eva tocasse a Deus, para que a criação tocasse a Deus, para que ela fosse direcionada pelo Espírito. Ela teve uma vida independente de Deus, sendo agora guiada por Satanás. E o corpo do homem o escravizou, tornando-o pecador, ou seja, inimigo de Deus. Então a queda do homem fez pelo menos gerou pelo menos essas 3 consequências ao homem. Senhor Jesus. E porque, pelo fato de o homem ter caído, ele começou a viver nesse plano terrenal, olhando apenas para esse plano terreno. E a vida, e o propósito inicial do homem se perdeu, porque o homem ele foi feito para dominar a terra, para subjugar e para exercer domínio para Deus. Porém, com a queda, o homem ele se tornou escravo de Satanás, escravo do pecado. Olha as consequências aqui descritas em Gênesis 3, a partir do versículo 16 até o 19. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores dará à luz filhos.
Teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara que não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então, esse homem que caiu, ele ficou aprisionado às coisas terrenais. A terra, agora o sustento dele dependia agora apenas do suor dele. Porque o Senhor, a terra não daria mais o fruto como dava, e ele obteria o pão dele através do suor. E ele voltaria ao pó. Voltaria à terra e ao pó, porque ele veio do pó. Mas esse não foi o plano original de Deus. Deus não criou o homem para voltar ao pó. Deus criou o homem para exercer domínio. Mas infelizmente, com a queda, o homem vai voltar ao pó. E o relacionamento dele com o plano terreno, ele se tornou escravo desse plano terreno. Ó Senhor Jesus. A vida humana, depois da queda, ela perdeu o propósito. Salomão, que é considerado um dos homens mais sábios de toda a Escritura, ele, quando escreveu Eclesiastes, ele disse que, ele constatou que tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Trabalho, estudos, tudo é vaidade. E enfado. Porque se nós olharmos apenas e vivemos apenas nessa esfera terrenal, nessa esfera apenas terrenal, é enfado, é cansaço, é correr atrás do vento. Senhor Jesus. E no final do livro de Eclesiastes, a conclusão dele é a seguinte: o homem ele deve temer a Deus e guardar seus mandamentos. Por quê? Porque haverá um juízo. E nesse juízo, Deus trará juízo a todas as obras. É por essa razão que nós precisamos pregar o Evangelho. Por essa razão que nós precisamos guardar os mandamentos do Senhor. É por essa razão que nós devemos temer ao Senhor. Porque um dia Ele virá julgar todas as coisas. Porque o pó, ou seja, o corpo, ele voltará ao pó, mas o espírito e a alma, eles são eternos, voltam para Deus. É o que Eclesiastes nos diz aqui. Eclesiastes capítulo 12, versículos 7 e 8. E o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Então, o espírito volta para Deus, ele é eterno. O corpo, o pó, ele volta para a terra, ele volta para o pó. Mas o espírito, ele volta para Deus, e o espírito é eterno. Onde esse espírito e essa alma estará quando o Senhor julgar todas as coisas? Se haverá julgamento, então se pressupõe que
haverá condenação ou aprovação. E Daniel descreve que alguns vão despertar para a vida eterna e outros para o horror eterno. Se nós pregarmos o Evangelho, levarmos esse Cristo maravilhoso para as pessoas, a eternidade delas vai mudar. Em vez de elas levantarem, acordarem do pó para o horror eterno, elas podem acordar do pó para a vida eterna. Senhor Jesus. Daniel, capítulo 12, versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Ao pregarmos o Evangelho, irmãos, nós somos aqueles que podem ajudar essas pessoas a, quando acordarem, se o Senhor tardar a voltar, quando acordarem, elas acordarem para a vida eterna e não para o horror eterno. Oh, Senhor Jesus, é por isso, irmãos, que o Senhor tem falado conosco e procurado ganhar o nosso coração com relação à humanidade. Nós precisamos amar as pessoas. Amar as pessoas é pregar a elas o Evangelho, pregar a elas a boa nova, pregar a elas que Cristo Jesus veio à terra como homem, viveu um viver humano perfeito, morreu e ressuscitou para nos dar a redenção, para nos dar a salvação. Por mais, irmãos, que a humanidade, aos olhos humanos, e seja desprezível, e muitos atos da humanidade realmente o são, nós precisamos olhar com os olhos do Criador, aquele que fez o homem. Aquele que fez o homem em Gênesis 2:7. Oh Senhor Jesus, aquele que fez o homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas. Tem algo divino dentro desse homem. É isso que possibilita o homem de receber a Deus e receber a salvação. Possamos gerar em nós um amor pelas pessoas, para que elas, ao acordarem, se o Senhor tardar, acordem para a vida eterna. Senhor Jesus. Dito isso, irmãos, o Senhor, como eu disse anteriormente, Ele preparou para nós uma redenção por meio de Cristo Jesus. A obra de Cristo nos trouxe de volta para Deus, nos justificou diante dEle, nos santificou diante dEle. Nós somos santos e justos diante de Deus por meio da obra de Cristo. E quando nós recebemos essa verdade e recebemos essa obra, nós recebemos a vida, a semente divina, a vida divina. Nós recebemos o segundo sopro de Deus, que é o Espírito. O nosso espírito foi vivificado, para que por meio dele, a vida divina entrasse novamente no homem. Por meio da regeneração, nós recebemos uma nova vida. Isso é descrito em João capítulo 3. É uma ocasião em que Nicodemos, um senhor da lei, chega à noite para conversar com o Senhor. E
Engraçado que, sendo o Senhor da lei, a primeira coisa que o Senhor disse para Nicodemos é que ele precisava nascer de novo. Ele precisava da vida divina, porque o conhecimento, o que ele tinha durante toda a vida, o conhecimento elevado que ele tinha da lei, dos profetas, não era suficiente para garantir-lhe a vida eterna. Não era suficiente para que ele fosse regenerado. Ou seja, não foi suficiente para que ele recebesse uma nova vida, para que ele nascesse de novo. Capítulo 3, versículos de 5 a 7. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admire de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então, nós, quando recebemos de novo essa vida, quando nós recebemos essa vida, nós nascemos de novo. Nós não somos mais nascidos da carne, nós agora somos nascidos do Espírito. E isso daqui foi o que o Senhor falou para Nicodemos, que se consumou em João 20, capítulo 20, versículos 21 e 22, foi quando ele soprou o Espírito para os discípulos. Ou seja, a vida divina que estava em Cristo foi soprada, foi insuflada para dentro dos discípulos. E eles nasceram de novo. Eles receberam a vida divina ali, naquele momento. João capítulo 20, versículo 21 e 22. Disse-lhes, pois Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Naquele momento eles receberam a semente divina, que começou a florescer no espírito deles. E a partir daí, eles foram transformados. E essa transformação é notória, e nós vimos em Atos. Um Pedro que ele ficou amedrontado e negou o Senhor 3 vezes. Antes da crucificação do Senhor e da ressurreição do Senhor, após o sopro divino, ele foi capaz de se levantar diante em Pentecostes, diante de uma multidão e pregar sobre Cristo, pregar sobre Jesus sendo o Messias, o Cristo anunciado. O que realizou essa transformação? A vida divina que ele recebeu em João, capítulo 20, versículos 21 e 22. Aquele que tinha medo de ser preso, ele não teve mais medo de morrer por conta do Senhor. Oh, Senhor Jesus. E a partir, irmãos, e amigos, a partir dessa nova vida que entrou em nós, a nossa perspectiva com relação às coisas, elas precisam mudar. Porque os nossos olhos, eles foram abertos. Pelo fato de os nossos olhos terem sido abertos, nós não podemos olhar mais para as coisas dessa terra com os mesmos olhos. Nós não podemos mais olhar para a nossa vida com os mesmos olhos. Nós não podemos resolver as coisas mais usando a lógica, usando métodos apenas terrenais. A nossa perspectiva precisa mudar. Nós somos seres espirituais. Nós fomos formados da vida divina. Nossa origem é lá do alto. Não podemos mais, irmãos e amigos, viver apenas nesse plano terrenal. Em Efésios capítulo 1, versículo 18.
iluminados os olhos do vosso coração, para saber qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. A nossa herança, agora que não é mais nas coisas dessa terra. A nossa verdadeira riqueza não é juntar dinheiro, patrimônio, bens. A nossa riqueza, irmãos e amigos, está nas coisas eternas. Está nas coisas celestiais. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Senhor Jesus. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Agora nós vivemos não pela lógica desse mundo, mas pela fé, pela confiança que nós temos em Cristo Jesus. Então a nossa perspectiva, ela precisa mudar. Sair da perspectiva lógica, racional, cartesiana, terrenal, para uma perspectiva celestial, divina. E confiando no Deus que ressuscita os mortos. Confiando no Senhor e buscando nele a solução para os problemas que vão surgir, para as coisas que nós vamos nos deparar. Não usando apenas a lógica, mas nos voltando para o nosso Senhor. Senhor Jesus. E por meio dessa vida, nós fomos colocados na igreja. Nós somos agora a família de Deus. Nós temos agora irmãos. Nós fomos colocados dentro de um corpo onde nós somos membros e tem uma diversidade enorme de membros dentro do corpo de Cristo e cada um com a sua peculiaridade. Seus jeitos. Mas nós temos algo em comum, que é a vida divina em nós. E essa vida divina em nós, e nós fomos colocados nesse ambiente aqui, para que Deus trabalhe em nós, para que a vida divina que nós recebemos na regeneração, ela cresça, para que Cristo seja expresso através de nós, por meio de nós. A transformação da vida em nós, nos tirando dessa esfera terrena, nos tirando da escravidão, do pecado, nos levando para a liberdade em Cristo Jesus, nos levando para um ambiente celestial. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 12 a 14. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um, é um só membro, mas muitos. Nós fomos colocados aqui com muitos membros, mas nós temos apenas uma vida. Só um espírito, só uma vida nos foi dada para que nós pudéssemos compartilhar entre nós e crescermos. Efésios 4, versículos 15 e 16. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo.
de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Nós fomos colocados dentro do corpo de Cristo para sermos edificados, ou seja, para que sejamos conformados à imagem de Cristo, para que Cristo seja impresso em nossos corações, seja expresso através das nossas ações. E nós fomos colocados na igreja para que nós possamos crescer, para que Cristo cresça em nós. E nós temos um cabeça, nós temos Cristo como nosso cabeça. E nós fomos colocados nesse ambiente para crescer, para que Cristo seja edificado. E essa edificação, ela é realizada em amor. Porque Cristo nos ama, Ele nos colocou no corpo para sermos edificados, para que Ele seja expresso através de nós, para que Ele seja impresso no nosso coração. Senhor Jesus. E é por meio desse corpo e por meio dessa vida que nós recebemos, pelo segundo sopro que nós recebemos de Deus, nós somos transformados interiormente. O Espírito, a vida divina vai ganhando, ao ponto que ela vai ganhando mais terreno dentro de nós, nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor. Ela vai transformar aquela pessoa que era morta, que era inimiga de Deus, em um filho de Deus. E a igreja nos ajuda a exercitar essa semente divina que nós recebemos por meio da regeneração. E nesse ambiente, com essa vida que nós recebemos, que é interior, e com a igreja que nos ajuda a cultivar e regar e fazer com que essa vida ela cresça e se expanda, é possível para nós ter um viver estritamente guiado pelo Espírito. Ter um viver sob o comando de Cristo. É essa vida que nos capacita a ter um viver sob o comando de Cristo. Um viver restrito a obedecer à vontade de Deus. Quando nós recebemos essa vida, essa semente divina em nós, ela nos capacitou a ter um viver direcionado por Deus. Porque agora nós podemos escutá-lo, nós podemos segui-lo, nós podemos obedecê-lo. Porque nós recebemos essa semente divina. Esse foi o viver de Cristo. O Senhor, na terra, o viver dele estava estritamente restringido pela vontade de Deus. Ele não veio fazer a sua vontade. João, capítulo 6, versículo 38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Capítulo 7, versículo 16. Respondendo Jesus, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Aqui nós percebemos que Cristo teve o viver humano perfeito porque Ele teve o viver sob o comando de Deus. O Pai, Ele foi submisso ao Pai até a morte e morte de cruz. Ter um viver perfeito é ter um viver onde Deus está no comando, onde Deus ele é glorificado. Esse é ter um viver perfeito. Esse é a forma onde nós não somos
julgados. Não há injustiça. Há justiça, ou seja, Deus é expresso através dos nossos atos. Ainda no capítulo 7, no versículo 18. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória. Mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Quando nós vivemos e a nossa vida é para dar glória a Deus, nós recuperamos o nosso propósito. O nosso propósito é para que em toda a nossa vida Deus seja glorificado. A Deus a glória. Quando nós estamos sob o comando de Deus, nós desfrutamos a verdadeira unidade. Nós realmente somos um com os irmãos, um com a liderança, um com o nosso cônjuge, um com os nossos irmãos. É por meio de um viver restrito. Nós somos colocados na unidade. Nós temos uma única meta, que é trazer Cristo de volta, que é dar glória a Deus, que Deus seja glorificado. Senhor Jesus. É por meio dessa vida, essa vida é que nos torna capaz de sermos iluminados. Essa vida que nos torna capaz de nos arrependermos dos nossos atos. Essa vida que nos torna capaz de sermos santificados. E essa santificada percebida aos homens através dos nossos atos, através do nosso viver, é que glorificará a Deus. Então, quanto mais eu cultivo essa vida, quanto mais essa vida ela tem oportunidade para se expandir através de mim, mais Deus será glorificado. Nós já tivemos a nossa justificação realizada por meio da obra redentora de Cristo. Nós temos uma passagem aqui em Zacarias capítulo 3, versículo de 1 a 5, que é uma sombra daquilo que o Senhor fez por nós. É uma descrição bem fiel daquilo que a obra de Cristo realizou. Deus me mostrou o sumo sacerdote, Zacarias 3, versículos de 1 a 5. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende. Ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué trajado de vestes sujas estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. E Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram de trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. A obra de Cristo fez com que nos deu vestes novas. Nós que éramos tição, tirados do fogo, sujos, queimados, o Senhor nos tirou. A obra de Cristo nos deu vestes novas. Os nossos atos de justiça, ou seja, o que nós fazíamos era imundícia. Era ofensa contra Deus. Mas Cristo, por meio da sua obra, nos deu novos trajes. Trajes de justiça. Essa foi a salvação judicial de Deus. Mas dentro do nosso viver, nós desenvolvemos essa salvação, essa justificação, por meio de um viver direcionado por Deus, pelo Pai, pelo Senhor, onde as nossas vestes elas são bordadas.
Os atos de justiça que nós realizamos são para glorificar a Deus. Em Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 e 8. Alegremos, exultemos e demos a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Esse viver restrito diante do Senhor e viver por meio dessa vida que nós recebemos por meio do segundo sopro, fará com que, quando o Senhor voltar, as nossas vestes, nos vai ser concedido usar linho, vestir-nos de linho finíssimo. Porque o nosso viver não foi para nossa glória, mas foi para a glória de Deus. Foi um viver restrito à sua vontade. Deus ele está nos convidando para sermos introduzidos nele, na sua glória, para que sejamos um com ele. E para isso, ele tem usado as circunstâncias para expor as nossas impurezas, para remover as nossas impurezas, para que não sejamos rejeitados. Porque como Deus é santo, se nós não formos santificados ao ponto de sermos introduzidos nele, nós seremos rejeitados. Porque a vontade de Deus é que nós sejamos um com ele, para que estejamos nele. João, capítulo 17. Versículos 21 e 22. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Então o Senhor, ele está nos chamando para que nós vivamos nele. O Senhor tem convidado o homem para que o homem chegue a ele, seja introduzido nele. Mas esse homem ele precisa ser purificado para que ele não seja rejeitado por Deus, porque Deus é santíssimo. Nenhum elemento impuro pode entrar em contato com o Pai. Possamos, amados irmãos e amigos, aproveitar a oportunidade e responder esse convite que Deus tem nos feito. Esse maravilhoso convite para que possamos viver com Ele. Jesus é o Senhor. Muito obrigado. Se esse vídeo de alguma forma te ajudou, compartilhe esse vídeo. Também deixe o seu like. E até uma próxima oportunidade.